Vamos resolver o grupo 5 do exame da primeira fase de 2016. As águas gaseificadas para consumo contêm dióxido de carbono, CO2 dissolvido. Figura 6 mostra a evolução ao longo do tempo do pH a 25 graus Celsius de uma amostra de uma água gaseificada que foi posta em contacto com o ar. Os dados foram registados durante um determinado intervalo de tempo que teve início num instante muito próximo daquele em que a amostra, inicialmente fechada, foi posta em contacto com o ar. Portanto, temos aqui a variação de pH desta amostra de água gaseificada ao longo do tempo, desde que foi posta em contacto com o ar. Na amostra da água gaseificada a 25 graus Celsius, a concentração inicial de íons H3O+, é superior ou inferior a 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por decímetro cúbico e é igual ou superior à concentração de íons OH-. Para o primeiro espaço, portanto, a concentração inicial de H3O+, era a concentração aos 0 minutos. Nós podíamos ver que aos 0 minutos o pH era 5,10 e sabemos que a concentração de íons H3O+, é simplesmente igual a 10 elevado a menos pH, menos 5,10, e íamos ver que este valor era um valor maior que 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por decímetro cúbico. Outra forma de nós vermos isto sem calcular nada é que nós sabemos que a 25 graus Celsius, se a concentração de íons H3O+, fosse igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7, significava que a amostra era neutra. Se a concentração de H3O+ a 25 graus Celsius for maior que 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por decímetro cúbico, significa que a amostra era ácida. E como nós tínhamos aqui um pH ácido, menor que 7, 25 graus Celsius, significava que a concentração de H3O+ tinha que ser superior a este valor. E como o pH é o pH de uma solução ácida, também sabíamos que a concentração de íons H3O+ tinha que ser superior à concentração de OH-. E isto verifica-se a qualquer temperatura. Se o pH é ácido, se a solução é ácida, a concentração de H3O+ tem que ser superior à concentração de OH-. Portanto, exercício 1 tinha que ser superior. 2. Qual foi a variação da concentração de íons H3O+ na amostra da água gaseificada nos primeiros 5 minutos do intervalo de tempo em que os dados foram registados? Apresenta o resultado com 2 algarismos significativos. Portanto, queremos saber a variação da concentração de íons H3O+ nos primeiros 5 minutos. Portanto, dos 0 aos 5 minutos. A variação da concentração de íons H3O+ vai ser igual à concentração de H3O+ final, portanto, no instante 5 minutos, menos a concentração de íons H3O+ no instante inicial, aos 0 minutos. A concentração de íons H3O+ aos 5 minutos vai ser 10 elevado a menos 5,40. 10 elevado a menos 5,40, porque nós sabemos que a concentração de íons H3O+ é dada por 10 elevado a menos pH, menos a concentração de íons H3O+ no instante inicial, aos 0 minutos, que é 10 elevado a menos 5,10. E, portanto, isto vai dar uma variação negativa, porque se o pH aumenta, significa que a concentração de íons H3O+ teve que diminuir e, portanto, a variação é negativa.
e dando uma variação de menos 3,96 vezes 10 elevado a menos 6 mol por decímetro cúbico. Como nos pedem para apresentar o resultado com dois algarismos significativos, vou fazer aqui um arredondamento e ficamos que dois algarismos significativos e, portanto, a variação da concentração de iões H3 ou mais é menos 4,0 vezes 10 elevado a menos 6 mol por decímetro cúbico. Vamos passar para 3. O dióxido de carbono reage com a água, dando origem ao ácido de carbono H2CO3. Esta reação pode ser traduzida por este equilíbrio químico. O ácido carbónico H2CO3 é um ácido hiprótico fraco, cuja reação de ionização global em água pode ser traduzida por este equilíbrio químico. Qual das seguintes espécies constitui um par ácido-base conjugado? Ora, em vez de tratarmos aqui da reação global, vamos fazer a reação de ionização do ácido carbónico pelas suas duas equações. Ora, então nós temos o ácido carbónico que vai reagir com uma molécula de água e, como é um ácido, vai se comportar como um ácido e vai perder um H+, e o H2O vai receber esse H+. Então o ácido carbónico perde um H+, e transforma-se em HCO3-. A água recebe o H+, comporta-se como uma base e transforma-se em H3O+, no estado aquoso. Portanto, isto é a primeira reação de ionização do ácido carbónico. Depois temos a segunda ionização do ácido carbónico, que agora este íon HCO3- vai se comportar como um ácido. Nesta segunda reação é uma espécie anfotérica e, ao reagir com uma molécula de água, vai então ceder um H+ à molécula de água. Perde um H+, transforma-se no íon carbonato e a água recebe esse H+ e transforma-se no seu ácido conjugado H3O+. Então vamos lá ver. Portanto, queremos saber as seguintes espécies. Quais das seguintes espécies constituem um par ácido-base conjugado? A. Água e íon carbonato. Pois claro que não. Portanto, na água, o seu par ácido-base conjugado é H3O+, H2O. Portanto, a água aqui comporta-se como uma base nas duas reações de ionização e o seu ácido conjugado é H3O+. Opção B, H2CO3 e H3O+. Falso. A base conjugada do H2CO3 é HCO3-. H3O+, e H2O. Muito bem, portanto, ácido conjugado, base, água. H3O+, e H2O é um par ácido-base conjugado. A opção C estava correta. Vamos ver a opção D. H2CO3 e CO3-. Falso. A base conjugada do H2CO3 é o HCO3- e o ácido conjugado de CO3-, é HCO3-. Portanto, a opção D também estava errada. Vamos ver a 3.2. Durante o intervalo de tempo em que os dados foram registados, libertou-se CO2. Justifique, com base no princípio do Le Chatelier, o aumento do pH da amostra da água gasificada nesse intervalo de tempo, tendo em consideração as reações 1 e 2 acima representadas. Ora, então vamos lá ver porque é que a libertação de CO2 para o ar originou um aumento do pH da água gasificada. Fez com que o pH da água gasificada tivesse aumentado. Então nós podemos ver que para o CO2 ser libertado para o ar significa que o sentido inverso da reação 1 foi favorecido para que se produza mais CO2.
Portanto, o sentido inverso desta reação foi favorecido. E ao ser favorecido o sentido inverso nesta reação, significa que a diminuição de ácido carbónico H2CO3 na água gasificada diminuiu. E como o H2CO3 é um dos reagentes da reação número 2, a diminuição da concentração de um dos reagentes, de acordo com o princípio do Chatelier, favorece o sentido da reação que aumenta a concentração dos reagentes. E este sentido é o sentido inverso, o que significa que a diminuição do ácido carbónico, H2CO3, favoreceu o sentido inverso da reação 2. E ao ser favorecido o sentido inverso da reação 2, a concentração dos produtos da reação diminuiu. E um dos produtos da reação é o íon H3O+. Então, como a concentração de íons H3O+, na água gasificada diminuiu, significa que o pH aumentou. Quanto menor for a concentração de H3O+ numa solução, maior, mais básico, é o pH. Então, vamos explicar isto. 3.2. Portanto, se libertou CO2 gasoso, significa que o sentido inverso da reação 1 foi favorecido. Como o sentido inverso desta reação foi favorecido, significa que a concentração do produto, vírgula, H2CO3 diminuiu. Ponto final. Como a concentração de H2CO3 diminuiu, e sendo o H2CO3 um reagente da reação 2, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o sentido inverso da reação 2 vai ser favorecido. Foi favorecido. Como o sentido inverso é favorecido, a concentração de H3O+, que é um produto desta reação 2, diminui. Logo, pH da água gasificada vai aumentar por causa da diminuição da concentração de H3O+. Vamos ver a questão 4.
A concentração de íons cálcio na amostra de água gaseificada é 2,54 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico e o produto de solubilidade do carbonato de cálcio é 4,5 vezes 10 elevado a menos 9 a 25 graus Celsius. Qual é a concentração mínima de íons carbonato na amostra de água gaseificada a 25 graus Celsius, a partir da qual poderá ocorrer a precipitação de carbonato de cálcio? Ora, então vamos fazer aqui. O equilíbrio entre o carbonato de cálcio e os seus íons numa solução saturada e, portanto, queremos saber a concentração do íon carbonato numa solução saturada, porque esta concentração é a concentração mínima destes íons de carbonato de cálcio, a partir da qual poderá ocorrer a precipitação de carbonato de cálcio. Nós sabemos que a constante de equilíbrio desta reação é o produto de solubilidade, KPS. A constante de equilíbrio é sempre a concentração dos produtos da reação sobre a concentração dos reagentes. Como o reagente está num estado sólido, não entra no cálculo do KPS. Queremos então saber qual é a concentração de íons carbonato nesta solução em equilíbrio, nesta solução saturada. Conhecemos o produto de solubilidade, porque dizemos que é 4,5 vezes 10 elevado a menos 9. A concentração de íons cálcio é 2,54 vezes 10 elevado a menos 3. E, portanto, podemos calcular daqui a concentração de íons carbonato que nos pede. Vai ser igual ao KPS a dividir pela concentração dos íons cálcio. Que dá 1,77, 1,8 vezes 10 elevado a menos 6 mol por decímetro cúbico. Tinha que ser a opção A.